Bem-vindos de regresso a mais E um Resto é Ciência. Eu sou o José Manuel Fernandes, comigo está o Miguel Miranda, académico, geofísico, temos falado com ele muitas vezes, e hoje vamos falar de uma coisa de que toda a gente está a falar, de vez em quando também temos que ir aos assuntos que toda a gente está a falar. Vamos falar do El Niño, e isso o El Niño tem alguma coisa a ver com o facto de estarmos aqui os dois de manga curta, num dia de muito calor, até que ponto é que isso é verdade. De facto, estas coisas, quando mete clima, e clima não é propriamente não é meteorologia. A meteorologia é o dia seguinte. O clima são os grandes movimentos, as grandes características. Ora bem, quando mete clima, há muitas vezes a tendência para se ir para cenários mais extremos. E este ano a notícia é que temos um El Niño particularmente, que pode ser um grande El Niño. Ora, isto tem graça. Eu, por acaso, na preparação para esta conversa, fui recuperar um artigo que eu escrevi. O primeiro artigo que eu escrevi no Expresso, que quer dizer que foi há muito tempo, há bastante mais de 40 anos, 46 anos para ser mais exato, ou 45 anos para ser mais exato, e era um artigo precisamente sobre o facto de estarmos a assistir a alguns fenómenos extremos, secas, grandes tempestades, grandes chuvadas. Reparem, estamos na década de 80, ainda se falava pouco destas coisas. No entanto, ainda também não se falava do El Niño. O El Niño tornou-se um grande fenómeno mediático no final do século passado, com dois El Niños grandes que houve perto do final do século, mas é uma realidade muitíssimo mais antiga. Agora, o que nós temos, quando pensamos nas nossas vagas de calor ou no nosso Christian deste inverno, são fenómenos extremos, manifestações extremas digamos, temperaturas e chuvas, mas não são obrigatoriamente algo que derive de um fenómeno climatérico. Se nós formos ver até com rigor, El Niño quer dizer o bebê Cristo, o bebê Jesus. Portanto, o El Niño é um fenómeno que se forma habitualmente, quer dizer, ou pelo menos ganha a sua dimensão mais expressiva, máxima, perto do Natal. Estamos ainda 4, 5 meses disso acontecer. No entanto, já não se fala de outra coisa, Miguel. É verdade. Nós, aqui na Europa Ocidental, tivemos no fim do mês de maio, nos últimos 10 dias de maio, uma situação, digamos, razoavelmente quente. Ou seja, aquilo que se chama cerca de 10 graus a 15 graus acima do que se chama anormal. O normal é a média 30 anos. Este episódio de tempo quente foi fundamentalmente importante em França, em Inglaterra, no país de Gales. Na Inglaterra bateram-se muitos recordes. Em que se bateram, em particular no Reino Unido, que é sempre um país, como sabes, que é muito sensível ao tempo. Não há conversa no Reino Unido que não comece por uma referência ao tempo. O Met Office emitiu aquilo que chamou alertas de saúde extraordinários, porque estava previsto que se ultrapassasse o máximo de 1944 da temperatura na cidade de Londres, coisa que aconteceu. Realmente. Mas estamos a falar de um máximo de 32 graus. 32 graus. Portanto, algo que nós nem dá sequer para ligarmos o ar-condicionado às vezes. Exatamente. Nem dá para termos uma notícia, mas na verdade, em Kew Gardens chegámos a 34,8 e o aeroporto de Heathrow, que toda a gente conhece, até porque é um dos maiores aeroportos da Europa, atingiu os 35 graus. Portanto, o que para a série histórica do Reino Unido é um salto significativo. E para o hábito deles também, não é? Em Portugal, a situação deu também origem, mais uma vez, a termos ultrapassado um recorde, mas eu estou sempre a chamar a atenção que numa situação em que a grande variabilidade é normal. Mas estamos a falar de recordes do mês de maio. Não estamos a falar de recordes absolutos. Não são recordes absolutos, e o mês de maio, Mora atingiu 40,3, que é maior que o recorde antigo, que era do Pinhão. Pinhão, aliás, conheces também, sim, que é caracterizado tal como Mora. Aliás, o Pinhão, eu não sei se já foi ultrapassado, mas o Pinhão, naquela grande vaga de calor daqui a 3 ou 4 anos, atingiu 47. Exatamente, deu ali um salto como deve ser. Este não foi tão grande. É interessante porque o anterior recorde era a 30 de maio de 53, mais ou menos 2 dias depois de eu ter nascido, o que mostra que já é uma coisa razoavelmente antiga. E, portanto, nós tivemos esta situação. Estamos a entrar pelo mês de junho, e é bom que as pessoas primeiro comecem por ter sensatez e lembrarem-se que o máximo observado em Lisboa no mês de junho foi de 41,5 graus na estação do Jardim Botânico, até uma estação... Foi há quanto tempo? Isso foi, eu não sei há quanto tempo. 81.
Portanto, foi quando escreveste o teu artigo. O teu artigo não deve ter sido coisa boa, porque não só deu origem a este máximo em Lisboa, já agora, como depois dá origem ao tal super El Niño, que é 82-83. E, portanto, as temperaturas em junho começam a subir, o que é perfeitamente normal, têm valores elevados. Nas próximas 4 semanas, se forem ver a previsão que se chama na meteorologia período alargado, não há skill, não há perícia para determinação, o que significa, não é claro se vamos ter um período mais quente ou menos quente nas próximas 4 semanas na zona do continente, o que normalmente significa que vamos ter uma situação próxima do que é habitual. Agora, o centro e o leste do continente já têm uma situação que já se começa a acumular desde maio, que gera um aumento significativo do risco de incêndio rural. Pronto, isto é. Estamos a falar do centro do continente, quer dizer, isso é uma situação que nós vamos ter que falar dela, provavelmente, e não pelas melhores razões do mundo, que tem a ver não só com este aumento de temperatura, tem a ver com, porventura, com alguns picos. Recordemos que um dos maiores incêndios mais dramáticos dos últimos, históricos, foi um incêndio de 2017, o primeiro incêndio de 2017, que foi em junho, precisamente, foi por esta altura, foi a seguir aos 16 ou 17 de junho, portanto, exatamente por esta altura, a seguir ao feriado de Santo António. E nós temos, além disso, uma situação no terreno, em muitos sítios, porventura mais complicada, porque por causa das árvores que ficaram tombadas no chão na sequência do Christine. E do inverno também muito chuvoso, que fez, digamos, o chamado subbosque, o chamado as herbáceas e os pequenos arbustos cresceram muito, e o que quer dizer que há muito material fino e, portanto, muito combustível e muito combustível a gerar calor muito elevado. E, bom, já agora, aqui fazendo um pequeno parênteses, cabe aqui dizer, porque o Tiago Oliveira saiu há pouco tempo da direção da AGIF, ele, enquanto lá esteve, Ele esteve aqui quando a gente tentou prever se íamos ter um verão perigoso. Pronto, ok. Ele não prevê verões, ele tem que ter juízo. Sim, mas ele sabe muito como é que as coisas se devem combater. Ele teve um papel muito importante, às vezes mal compreendido, mas que foi muito importante para termos uma melhoria significativa em praticamente todas as áreas. Esperemos que agora esteja à altura do que vem por aí. O problema que nos trouxe aqui hoje é que, na verdade, a Organização Meteorológica Mundial fez um comunicado, aliás, teve feito mais que um comunicado sobre o El Niño de 2026, e o próprio IPMA viu-se na necessidade de fazer um comunicado extenso, que, aliás, com a sua leitura eu aconselho, factual, sobre qual é que é a situação exatamente da temperatura da água na zona do Peru, que é o que tem a ver com o El Niño, e quais é que são as suas consequências expectáveis se verificar a previsão. Portanto, a primeira coisa que vamos aqui ter cuidado é que uma coisa são observações, outra coisa são previsões, e quando nós estamos a falar de que se prevê um El Niño muito intenso, prevê-se. Não é a mesma coisa que dizer nós estamos a medir um El Niño muito intenso. Bem, mas nós temos que explicar um bocadinho melhor o que é o El Niño. Portanto, o El Niño, primeiro que tudo, onde é que ele ocorre? Ocorre e foi como tal batizado nas costas do Peru. As costas do Peru, Chile para cima, portanto, estamos a falar do lado de lá do hemisfério da América do Sul. Estamos a falar de uma costa que tem uma barreira muito significativa de montanhas, que são os Andes, relativamente perto da costa, portanto, praticamente sem planícies litorais. Estamos a falar depois também de uma costa que, até pela sua proximidade, penso eu, julgo que isso não seja disparado, proximidade à zona de subducção, é uma costa que não tem plataforma continental. A plataforma continental é aquilo que nós temos, por exemplo, aqui em Portugal, em que temos uma zona de, digamos, sem grandes profundidades, até alguns quilómetros ao largo. Ali não, a costa cai imediatamente, portanto é muito vertical, digamos assim, e é uma zona onde, ao contrário do que sucede aqui no nosso ameno Portugal, que é banhado, que ainda tem os efeitos da corrente do Golfo, que é uma corrente quente que vem do Equador, que é sempre, vem por aí, não é? Por dar a volta, banha-nos. A corrente que banha o sul da América do Sul, sul-leste, não é? Da América do Sul, ou oeste, quero dizer, oeste da América do Sul, é uma corrente fria, a corrente de Humboldt. Humboldt era o grande geógrafo e cientista alemão,
Ele era tudo, não é? Portanto, ele inventou muitas coisas, inclusive as ciências naturais, de alguma forma. Aquilo que nós chamamos de ciências naturais. Alexander van der Humboldt. Bem, esta é uma corrente fria, mas que tem uma característica que faz com que o El Niño se note. É que são águas cheias de peixe. Quando são frias. E quando há afloramento costeiro. Exatamente. E o que é isso? Tens que explicar um pouco melhor o que é que é. Já aqui falámos quando falámos da sardinha, estamos nas Santos Populares e isto tem exatamente o mesmo mecanismo que a sardinha. Portanto, a pesca, em particular a pequena pesca do Peru, vive muito da existência de afloramento. O afloramento é a subida à superfície da água profunda. Essa subida traz com ela muitos nutrientes e é isso que faz o desenvolvimento. Porque são anchovas, não é? Portanto, é um peixe também mais pequenino que a sardinha, exatamente. Mais pequenino são anchovas. Basicamente é assim, o vento sopra de terra para o mar, ao contrário do que sucede aqui nas nossas paragens, que habitualmente sopra do mar para a terra, a nortada, que as pessoas de onde está, quem vive no litoral de Portugal tem conhecimento. Aqui sobra de terra para o mar, o que quer dizer que empurra a água superficial para longe da costa, e ao empurrar a água superficial para longe da costa, cria espaço para subir a água das profundidades. Essa água vem fria e com mais nutrientes. Portanto, isso é que dá... Pronto. E desde o século XVII que há documentação sobre o conhecimento pelos pescadores do facto de que, em certas alturas, existe um aquecimento anormal da água, o afloramento costeiro fica bloqueado. É upwelling, o termo também que se usa em inglês. Portanto, não há peixe para pescar. E, portanto, isso é conhecido há séculos. Pensa-se que mesmo, provavelmente, antes do século XVII já era conhecido as comunidades pesqueiras do Peru. Sim, e reparem, este peixe chegava a ser tão abundante, há descrições da abundância de peixe, que os barcos, apanhava-se à colher quase, não é? Portanto, bastava pôr uma rede e tirar o peixe de dentro da água. Estas anchovas quase cobriam aquilo e alimentavam uma comunidade de aves tão numerosa que os dejetos das aves, que é o guano, chegou a ser a principal fonte de rendimento do Peru, que é no século XIX. Estamos a falar do século XIX. Só que de vez em quando tudo desaparece, não é? Tudo desaparece. E isto, digamos, a primeira descrição propriamente científica é feita por um capitão Carrilho, que apresenta no fim do século XIX uma comunicação à Sociedade Geográfica de Lima, e posteriormente existe mesmo, digamos, já mais num sentido mais científico, Frederico Pézet, que é um cientista peruano, apresenta numa conferência internacional o facto de que os episódios de aquecimento anormal das águas costeiras do Peru estão diretamente ligadas ao impacto nas pescarias e no clima. Porque já agora dizemos, esta costa é uma costa muito seca, portanto é uma das zonas, aliás não no Peru, mas um pouco a sul, já na zona norte do Chile. O Chile é aquele país muito esticadinho que vai por ali abaixo até a Patagónia. Ficam algumas das zonas mais secas da Terra, muito mais secas que o Saara. São as zonas onde inclusivamente se encontraram múmias, pessoas mumificadas com o ar seco, tão seco que ele é, e curiosamente aqui há vales férteis, mas não é do que chove aqui, é da chuva que vem do outro lado, que vem da bacia do Amazonas, cai no topo dos Andes e há rios que se formam aí, que transportam água para o litoral. Inclusive no passado, houve a comunidade dos Incas, mas antes dos Incas houve os Moches, e os Moches viviam sobretudo nesses vales. Muito longe do Peru, muito longe, do outro lado da Terra, no último ano do século XIX, em 1899, ou no penúltimo, depende agora como é que considera a mudança do século, acontece uma das piores fomes da história da Índia. O que quer dizer quase da história da humanidade, enfim, se tirarmos as fomes chinesas. Provavelmente, onde morreram provavelmente 10 milhões de pessoas. E na altura havia uma relação próxima, como todos sabem, com a Inglaterra, e então Gilbert Walker é nomeado diretor-geral dos Observatórios Meteorológicos da Índia no princípio do século já XX, tendo um único objetivo, que era prever as monções. Portanto, as monções, para quem não sabe, são, portanto, só para recordar, são aqueles fenómenos cíclicos que trazem chuvas. Portanto, o clima nessas regiões do mundo é muito diferente do nosso, não é? Portanto, as características, e as monções trazem as chuvas que no fundo alimentam toda a agricultura, sustentam a agricultura, todo o sistema. E de vez em quando na Índia aconteciam períodos, às vezes um ano, às vezes 2 anos, em que de repente não havia monção, não havendo monção não há chuva, não havendo chuva não há alimento.
Portanto, o Walker analisa todos os dados disponíveis, tentando encontrar um mecanismo de previsão. Reparem, nós aqui não estamos a falar de previsão no sentido do dia seguinte, no sentido da previsão meteorológica que toda a gente conhece, que é uma previsão dinâmica, baseada em física. Estamos aqui mais a ver correlações entre situações e Walker, em 20 anos depois, identifica que existe uma oscilação de longo período da pressão atmosférica à escala de todo o Oceano Pacífico. Quando a pressão sobe do lado do Peru, desce do lado da Austrália, e chamou esta oscilação a oscilação do Sul, em inglês Southern Oscillation. E temos aqui dois fenómenos, muito longe um do outro, mas que ambos são variações de longo período do sistema climático. Sim, mas deixa-me só chamar a atenção para isso, porque esse é um aspecto que eu acho que é muito interessante. O Walker é uma figura importantíssima nesta história, porque uma das coisas, nós estamos a falar de um tempo em que as redes de meteorologia não tinham a densidade que têm hoje, em que os dados não eram bem recolhidos à mão, mas eram depois coletados à mão, no sentido de reunidos à mão, e não havia computadores para os tratar. Portanto, o simples facto de ele ter conseguido recolher, ele era obcecado com dados, obcecado também com estatística, e conseguir obter digamos, detectar esta oscilação. Estamos a falar de variações de pressão, que ainda por cima não é aquilo que nós vejamos a olho nu. Nem é fácil de medir. Nem é fácil de medir. É muito significativo. Ora bem, o que é que essas variações de pressão depois... Só se compreende 30 anos mais tarde. Bjerknes, que é um dos mais famosos meteorologistas de todos os tempos. Esse é sueco, só vou errar. Analisa os dados do El Niño 57-58 devido ao facto de 1957-58 ter sido o chamado Ano Geofísico Internacional. O Ano Geofísico Internacional foi uma iniciativa que, foi a seguir à iniciativa do trânsito de Vênus, foi seguramente das iniciativas internacionais mais bem conseguidas, em que todos os países do mundo, praticamente, colaboraram numa operação única, em que lançaram simultaneamente balões para a atmosfera, para medir as propriedades da atmosfera, praticamente ao mesmo tempo, e se conseguiu uma informação razoavelmente coerente nos dois hemisférios. Mas tu aqui estás a falar de balões, também não havia boias? Balões atmosféricos, boias, teve tudo. Estou a dizer balões, foi tudo, o oceano e a atmosfera. O oceano não foi tão coberto como nós agora quereríamos, porque foi muito o oceano mais superficial. Hoje em dia está-se a falar de novo, apesar do ambiente da guerra não ser o mais propício, da necessidade de lançarmos um novo Ano Geofísico Internacional, desta vez cobrindo mais fundo no oceano e mais alto na atmosfera. Porque nós hoje em dia, apesar de tudo, temos condições para medir as condições completamente diferentes, basicamente para os satélites, não é? Permitem ter muitas medições à escala global. E o que o Bjerknes concluiu, que é realmente interessante, é que esta variação do aquecimento das águas no Pacífico Oriental não era um fenómeno local do Peru. Na verdade, era parte de um sistema acoplado ao oceano-atmosfera que cobria uma parte importante da Terra, do hemisfério sul, e que ele descreve de uma forma muito simples e penso que todas podes compreender. Em condições normais, os ventos alísios sopram de leste para o oeste. Os ventos alísios são os ventos do Equador que são, de alguma forma, influenciados pela força de Coriolis, que é aquela que nós também já falámos aqui no programa, e que, de alguma forma, resulta do movimento de rotação da Terra. Portanto, essas condições normais empurram água quente para o Pacífico Ocidental. Quando os alísios enfraquecem, a água quente reflui para leste, aquece o Pacífico Oriental, o que por sua vez enfraquece ainda mais os alísios. Temos aqui um efeito de feedback de retroalimentação positiva, em que um fenómeno gera o outro, que gera um e que gera o outro, e portanto isso é que é a tal, digamos, quase oscilação forte que é conhecido pelo El Niño. Então ele percebeu o seguinte: o que tinha tanto o El Niño como a Southern Oscillation eram a mesma coisa. Eram dois efeitos do mesmo fenómeno. Era um fenómeno que tinha a ver com a interação entre a atmosfera e o oceano. E esse fenómeno recebeu o nome de ENSO, El Niño Southern Oscillation em inglês, que ainda hoje é utilizado. E isto materializa aquilo que se chama uma teleconexão. Temos dois pontos da Só Terra. Uma coisa, há também um nome que mete Walker, que é... Ele depois crismou de Walker um destes
destas oscilação do sul do Walker. A oscilação do sul, na verdade, depois o Berknes é que une isto tudo num conceito único, diz assim, não, o que estamos a ver aqui é a relação entre os fenómenos que estão muito separados no espaço, mas tem a ver com a interação entre o oceano e a atmosfera. Vamos explicar melhor como é que isto funciona na segunda parte, agora fazemos um pequeno intervalo. Estamos de regresso ao E o Resto é Ciência. Estamos a falar do El Niño, estamos a falar de Berknes, acho que é assim que se diz, um sueco, muito importante, que, olha, na altura em que eu nasci, mais ou menos, portanto, foi um ano de Geofísica Internacional, aprendi isto com este programa, que conseguiu relacionar a oscilação já identificada, portanto a oscilação na pressão atmosférica com no fundo com o El Niño, com as mudanças de temperatura do mar na zona da costa do Peru e não só, portanto na costa oeste da América do Sul, e também numa faixa que depois se percebeu que não era só isso, não é? Porque o El Niño ao princípio jogava-se que era só aquele bocadinho ali junto à costa. E na verdade estamos a falar de uma coisa de escala planetária. É assim que se deve dizer, porque na verdade isto é um fenómeno planetário. O Pacífico é o maior oceano da Terra, cobre, não direi metade da Terra, mas quase. Portanto, já agora é preciso dizer que além do El Niño, que é o período de aquecimento excepcional, ao contrário, não é o simétrico, é a Laninha, como agora é chamada, por simetria também do nome, e cujos efeitos são simétricos. O Laninha, que é um processo de arrefecimento, também influencia o clima, e já agora, no fim, vamos ver de que maneira é que ambos influenciam a Península Ibérica, que não é exatamente da mesma maneira. E, portanto... Mas antes disso, deixa só perceber isso melhor. Portanto, nós temos uma corrente lateral, isto é, que corre junto às costas da América do Sul. Depois temos uma espécie de língua que entra mais ou menos por alturas do Equador e que se vai prolongar quase até a Indonésia, não é? Quase até o outro lado, e que se vai estendendo. Isto porque o jogo das pressões faz com que a água que é mais quente nessa zona ocupe... Isto é um problema de feedback positivo. Isto saber qual é que é o criminoso e qual é que é a vítima é sempre difícil. Vamos imaginar que é uma espécie de pulsação do sistema. A Terra tem pulsações. Tem porque tem aquilo que se chama as ondas de Rossby, que são as ondas de grande período, grande comprimento, e que fazem com que, pelo facto de envolverem a Terra toda, podem ligar o que está a passar numa zona da Terra com o que está a passar na outra, porque isso é a própria oscilação do sistema atmosférico. No caso do sistema atmosférico-oceânico, que é aquilo que responde o El Niño ou ENSO, a situação é bastante, digamos, estável, porque o oceano é um sistema que é muito, digamos, conservador do ponto de vista térmico e do ponto de vista dinâmico. Eu recordo-me, enfim, no tempo de estudar física no ensino secundário, que a água é dos materiais com maior capacidade calorífica. E, portanto, quer dizer que tem uma enorme inércia à mudança de temperatura. Por isso é que nós, quando queremos aquecer uma panela de água, sabemos que leva bastante tempo para perceber a grande diferença, enquanto, por exemplo, na atmosfera, para se fazer previsão numérica, é preciso prever nas escalas de segundos ou menos. No oceano não é necessário, porque ele é mais lento a reagir e, portanto, toda a dinâmica é mais lenta do que a dinâmica da atmosfera. Só que existe uma ligação entre as duas. Em 1982 e 83, tanto depois do teu artigo do Expresso, há um El Niño catastrófico. Portanto, há 2.000 mortes, há cerca de 13 mil milhões de dólares em danos, e então, pela primeira vez, resolve-se iniciar a observação por boias sistemáticas fora das costas. Atenção. Deixa-me só fazer aqui uma nota que é assim. Estamos a falar 82 e 83. Portanto, depois estamos a falar de um outro El Niño, mesmo no final, colado ao final do século, portanto, 98, 99. Depois estamos a falar de um outro El Niño em 2016, 2017, o que dá um ciclo de mais ou menos de 14, 15, 16 anos. À volta disso. Agora só estão a passar 10. Pronto, não sei se tem alguma relação. A tal pulsação acelerou-se. Mas tem uma coisa, o El Niño 97, 98 é o primeiro que é realmente previsto. Portanto, a previsão numérica
baseada exatamente em medições contínuas da temperatura da água do Oceano Pacífico, permitiu pela primeira vez no fim do século passado começar a prever o El Niño. Os resultados deste esforço científico e do aumento da observação, em particular pelas boias Argo, por tudo aquilo que já temos falado, faz com que hoje em dia nós estejamos a discutir o que é que vai acontecer no fim do ano. Pois. Não há muitas previsões da Terra que se consigam fazer com esta distância. Quer dizer, e quando falamos do que se vai fazer no fim do ano, é dizer que no fim do ano vamos ter um El Niño. Não é saber se no fim do ano vamos ter uma tempestade, ou um dia de frio, ou uma chuva aqui ou acolá. São coisas diferentes. Exatamente, uma previsão sazonal de um padrão. E o que se passa aqui é que, por exemplo, existe uma outra pulsação, também muito conhecida, no Atlântico, é a NAU, também é muito falada. Estamos em NAU positiva, estamos em NAU negativa. Também existe uma oscilação ártica. NAU quer dizer o quê? North Atlantic Oscillation. Desculpa, é South Pacific, é North Atlantic Oscillation. E depois há a oscilação do Ártico e a oscilação do Mediterrâneo. Estas oscilações estão razoavelmente compreendidas, mas no caso da oscilação do Atlântico Norte, ela é um fenómeno atmosférico, não é de acoplamento oceano-atmosfera e, portanto, é menos previsível, é mais maluco, mais instável. É interessante perceber-se que a NAU começa a ser definida pelo Walker, usando-se inicialmente dados da Islândia e dos Açores, porque havia na altura dados em Ponta Delgada, e Açores é o que a gente sabe que é o Atlântico, que é o anticiclone dos Açores, é a pressão alta, e a Islândia é tipicamente a depressão baixa. Uma pressão mais baixa. E isso é uma coisa que sabemos há muito tempo. É o padrão daquela. E ele reparou que a diferença de pressão entre as duas estações, entre as duas medições, era importante, dava uma indicação da previsão a nível da estação, que se chama previsão sazonal. Essa previsão não tem a mesma perícia, desculpem-me o inglês, mas toda a gente utiliza, que é o skill, não tem a mesma perícia do que tem a previsão do El Niño. Tem algum interesse nos estudos de paleoclimatologia em particular, tem muito interesse, e hoje em dia, na verdade, já não é calculada com dados dos Açores, mas é calculada com dados de Lisboa ou de Gibraltar, porque se chegou à conclusão que era mais importante apanhar o bordo do anticiclone dos Açores do que propriamente o máximo, para ter esta medição da variabilidade. Hoje em dia ele é seguido por muita gente, é utilizado ainda de certa forma pelos grandes centros de previsão, ou seja, Reading, que é o centro europeu, pela NOAA em Washington, ou mesmo pela Met Office em Inglaterra. Os três mantêm sistemas de previsão sazonal independentes, mas é preciso dizer que esta previsão, a perícia desta previsão é baixa, e não tem sido muito útil. Sim, mas voltando um pouco atrás, é o tema novamente ao Walker. O Walker começou estes estudos, esta recolha de dados, a pensar que conseguia prever as monções, ou, se quisermos, o falhanço das monções, não haver monção. E muitas vezes isto leva-nos para a seguinte questão: até que ponto determinar se vai haver ou não um El Niño, talvez não determina a monção, mas determina muitas outras coisas, não é? Muitas outras coisas. E, na verdade, até tem alguma relação com a monção. Porque os dois fenómenos estão relacionados, não é? E enquanto que a NAU tem tido muito pouca capacidade preditiva nas escalas dos meses, a geração do Atlântico Sul, o ENSO, tem realmente uma grande capacidade preditiva, e é por isso que se está a falar de uma forma tão sólida de que ele vai ser importante no fim do ano. Ele hoje em dia considera-se que se pode prever com 6 a 12 meses, nós estamos mais ou menos a 6 meses do fim do ano. Já se fala disto há uns meses. E, portanto, o que é que causa, quais é que são os impactos do El Niño? Primeiro, nas zonas perto de onde ele foi identificado, que é bem normal, no Peru e no Equador, nós vamos ter um oceano mais quente, vamos ter muito menos nutrientes para alimentar a pequena pesca, provavelmente as pescarias vão ter graves dificuldades, vamos ter chuvas torrenciais, vamos ter cheias e deslizamentos de terreno nas zonas que estão menos consolidadas. E há historicamente exemplos de povoações, cidades e civilizações que foram afetadas por fenómenos destes, nomeadamente uma civilização que houve, enfim, estamos a falar ainda do primeiro milénio, há mais de 1000 anos, a civilização Moche, que ficava nas atuais costas do Peru, e que
desapareceu misteriosamente, mas além disso, essa é uma zona de, digamos, de eventos catastróficos, porque apesar de tudo traz um bocadinho mais de umidade e também traz um bocadinho mais de chuva a terrenos que, exceto na zona onde escorrem as águas dos Andes, portanto águas que vêm da bacia do Amazonas, por assim dizer, aquilo é muito seco. Agora, estamos a falar apenas do Peru, quer dizer, aquilo nota-se na Austrália, nota-se na América do Norte. Sim, mas no Chile também tem chuva a mais, mas por exemplo, no Nordeste do Brasil tem secas severas. E o Nordeste, não sei se estão lembrados, a zona do Nordeste é uma zona que tem graves problemas de seca, não é? Cíclicos. É uma zona também de grande pobreza e, portanto, muita dependência da agricultura e da rentabilidade da agricultura. O aquecimento do Pacífico, o que faz é a supressão daquilo que se chama a precipitação convectiva da região e, portanto, não há água para ninguém. Mas haverá também consequências no Rio Grande do Sul, que eles, aliás, já estão a falar disso, na imprensa brasileira. Na Austrália e na Indonésia vamos ter secas e incêndios importantes, mas no sul da Europa e na Península Ibérica haverá tendência para precipitação acima do normal no inverno, mas a correlação é fraca e considerada não sistemática. E, portanto, pode acontecer, pode não acontecer. Haverá outros fatores mais determinantes. Há outros fatores que podem dominar estes. Quando estivermos no sistema... Mas há uma parte que pode ser positiva, não é? Aquela zona do sul dos Estados Unidos costuma ser Flórida, Mississippi, essa zona aí costuma ser, digamos, batida por furacões e por grandes ciclones e provavelmente vamos ter menos, não é? Vamos, porque temos mais wind shear, o que significa que dificulta a formação de furacões de grande dimensão. Portanto, tudo isto tem aspectos negativos e positivos, conforme os sítios. Na zona muito perto do El Niño, os impactos são muito grandes. A Califórnia vai ter mais chuva, em princípio, porque claro. Para eles neste momento é uma boa notícia, tem quase tudo seco. Exatamente. E, portanto, quando estamos em La Niña, acontece exatamente o contrário. Portanto, temos precipitação acima do normal na Austrália, na Indonésia, em todo o sul da Ásia, no Nordeste do Brasil e na África Austral. E como temos menos wind shear, agora é ao contrário, temos uma maior capacidade de furacões muito ativos no Atlântico Norte. Mais uma vez, os efeitos na Europa e na Península Ibérica serão menos diretos e mais difíceis de prever. Nós hoje em dia temos a capacidade de ter uma noção de como é que foi o clima noutros tempos, o paleoclima, como falavas há pouco, designadamente através, por exemplo, do estudo de sedimentos, podem ser pólenes, dá-nos uma ideia do tipo de vegetação que havia, podem ser conchas, conforme digamos, a captura de oxigênio ou de cálcio, também se tem uma noção se serão dias mais quentes ou mais frios, se serão mais úmidos ou menos úmidos, e alguns dos estudos, por exemplo, levados a cabo no México, indicam que podem ter sido fenómenos, não terão sido unicamente isso, mas podem ter sido fenómenos como o El Niño, que ajudaram ao fim da civilização maia. A civilização maia já não estava lá quando chegaram os espanhóis, tiveram sorte, não é? Já não estava lá, mas ela acabou por volta do século X, portanto, ano 900, por aí, do primeiro milénio, e, portanto, aí terá havido, era numa zona em que a agricultura dependia muito da regularidade das chuvas e pode ter sido afetada também por um fenómeno destes. Há quem diga que pode ter havido outras civilizações, outras culturas muito afetadas por fenómenos extremos, quer dizer, porque os fenómenos extremos climáticos não são uma invenção do século XX, não é? Não. Século XXI. E em particular, quando estás a falar de fenómenos que são plurianuais e que afetam culturas anuais, o impacto é dramático. Tem que se compreender isso. Tem o caso que tu referiste relativamente à Índia, aquela mortandade, literalmente aquela mortandade. Depois há discussões sobre a responsabilidade política que houve ou não do governador, porque aquilo era a joia da coroa, fazia parte do Império Britânico, até que ponto é que a rede de comboios já podia ou não podia ter acorrido às necessidades. Enfim, mas isso é uma discussão que há sempre sobre estas matérias, e mesmo a discussão que há sobre a batata, a crise da batata na Irlanda, até que ponto é que os ingleses também foram muito responsáveis não é pela mortandade da batata, é
pela fome que veio a seguir e pela dimensão dessa fome. Mas, independentemente disso, ali não tivemos apenas um ano. Não foi um El Niño, não só nesse ano, não. Foram vários anos seguidos. Vários anos seguidos, que é uma coisa que é bastante diferente, como sabes, em termos de impacto. De repente os armazéns ficam vazios, não há reabastecimento. As pessoas que nestas culturas ainda, na altura, muito tradicionais, armazenavam de uma estação para a outra e ficaram, de repente, com tudo sem isso. E, portanto, a situação que nós estamos a ver em termos de calendário de 2026 é a seguinte. Neste momento começam a haver os primeiros sinais medidos de que em alguns locais estamos a obter uma pequena anomalia positiva de temperatura. Os modelos têm resultados então, estamos a falar medidos? É medidos? No oceano. No oceano. No oceano. Ao largo do Peru. Os modelos estão a dar valores que não são, obviamente, iguais uns aos outros. Existem. O cenário que é individualmente mais provável é termos uma anomalia final de 2 graus, que é aquilo que se chama um super El Niño. Portanto, se isso acontecer, os efeitos na região e no mundo inteiro serão significativos. E poderíamos estar no mesmo nível de 82, 83, 97, 98 e 15, 16. Mas isso se verificar, não é? O calendário mais provável é que o sistema vai evoluindo ao longo do verão. Nós, provavelmente, ao longo do verão, vão-se multiplicar as medições, que hoje em dia, então, com os satélites, as coisas são feitas muito rapidamente, e os modelos vão afinando qual é que vai ser realmente o que se vai obter no fim do ano. Portanto, provavelmente nós vamos ter o pico do El Niño entre novembro e janeiro, como o nome indica, e depois teremos, a partir daí, provavelmente uma dissipação gradual. Portanto, voltando um pouco atrás, teremos El Niño daqui a uns meses, quer dizer que a vaca de calor que tivemos agora na Europa, Alemanha, sobretudo Reino Unido e França, não foi o El Niño ainda, portanto, e mesmo estes dias de calor que estamos a viver em Portugal, enfim, estará um pouco para além do que é habitual, mas não tem uma relação direta, porque desse ponto de vista o sistema do Atlântico, tu ainda há bocado falaste da NOAA, da NAU, ela não, até que ponto é que ela é influenciada pelo El Niño? O que é que sabemos sobre isso? Não, eu não sei nada, não vi nenhuma referência, não conheço nenhuma referência às duas relações. Tudo isto são fenómenos, são as tais teleconexões. Portanto, o sonho de todos os meteorologistas que fazem contas, meteorologistas dinâmicos, é serem capazes de, numericamente, a partir de um estado inicial, terem 6 meses de previsão. Os resultados estão a ser ainda muito frágeis. A inteligência artificial está a prometer grandes vantagens neste tipo de previsão. E vamos ver se vai consegui-los ou não. Mas basicamente por capacidade de cálculo? Porque capacidade de análise de dados passados. Na perspectiva de que estas teleconexões estão lá dentro, não é? Podes não ter uma lei física, podes não ter uma equação de Navier-Stokes, mas tens um conjunto de dados passados que podem ser utilizados pelos mecanismos de se aconteceu naquela altura para voltar a acontecer. É um bocado disso. E, portanto, encontrar as pistas que levam ao desenvolvimento do fenómeno. Existem também, hoje em dia, já agora, tentativas de desenvolver sistemas de inteligência artificial que têm uma base física. Portanto, o próprio mecanismo de inteligência artificial percebe a física e utiliza para fazer previsões mais baseadas apenas em dados. Em toda a Europa existe esta situação de dizer estamos a preparar-nos para o confronto climático. É uma expressão que existe repetidamente. Na verdade, o que se está a passar, infelizmente, é aquilo que está previsto há muito tempo. A temperatura está a aumentar todos os anos. Todos os anos vamos bater recordes. Cada ano, normalmente, se não é o primeiro, é o segundo mais quente de sempre. Se não é este mês, é o mês seguinte. E, portanto, nós estamos numa situação em que a variação de longo período se continua a reforçar. Na Europa, e no caso concreto da Europa, em muitos países está mesmo mais calor, porque há países em que não é exatamente... Não, está mesmo mais calor. Se bem que esta onda de calor, por exemplo, não atingiu a Escandinávia, atingiu essencialmente o centro da Europa. No centro da Europa, o que está a ocorrer é que a preparação das pessoas dos sistemas urbanos para estes dias de temperatura acima dos 30 graus é um bocado insuficiente.
não têm a paciência e a resiliência dos alentejanos. Se tivessem, estavam preparados para estas situações e, portanto, a reação... É a diferença, se quisermos, entre nós irmos a essas cidades, quando vamos no inverno, e estar tudo aquecido dentro das casas, ou irmos às cidades no verão e, de repente, está tudo a transpirar porque não há sistemas montados para... Exatamente. O que é interessante, porque as pessoas costumam dizer, estive não sei onde, estava muito frio, mas nunca estive frio, enquanto que em casa passo a vida com resfriados. Agora também podem dizer o contrário. Estive num sítio onde não estava grande calor, mas estava-se a transpirar todos os dias porque em nenhum sítio se conseguia estar. Na verdade, os humanos sempre fizeram variar as suas construções de forma a tornar a sua temperatura mais amena. E conseguem viver em sítios que são quase inabitáveis. Não é? Exatamente. E mesmo no limite da habitabilidade à custa de energia. Por isso é que a energia acaba por ser muitas vezes o nosso calcanhar de Aquiles. E, finalmente, nós aproximamos-nos do verão, aproximamos dos riscos e penso que cá estaremos para ver, infelizmente. Infelizmente. Podemos ser felizmente, podemos Sim, estar a ver pode ser que a coisa corra uma excelente bem. reação. Devo dizer que o El Niño não é necessariamente negativo para aquilo que pode ocorrer durante o verão e o princípio do outono em Portugal. A única coisa que, não este El Niño em concreto, mas o resto da evolução, é que nós sabemos que com uma terra mais aquecida há mais energia e com mais energia podemos ter mais fenómenos extremos. E por favor, isso já falámos em programas E anteriores. por favor, não vejam o El Niño como o causador. Ele é um sintoma, ele é uma febre. Vai haver muita gente a dizer isso. Pronto, o El Niño é a febre da Terra. Não é um sintoma e não é responsável por nada daquilo que nós andamos a fazer. Bem, reencontramos-nos dentro de uma semana para mais um programa.